Olá, gente, tudo bem? Vamos para o nosso segundo vídeo da semana. Hoje é quartou. Então, nessa quartou, nós vamos continuar falando sobre tratamentos. Hoje nós vamos falar sobre a diferença dos três principais que dão a continuidade, que alimentam o nosso cronograma capilar. E também eu vou dar algumas dicas sobre quais vitaminas nós precisamos repor para a devolução dos nutrientes corretos para cada tipo de tratamento, certo? Nós comentamos no primeiro vídeo sobre a importância do tratamento, falamos um pouquinho sobre estrutura capilar. Quem não lembra ou quem não assistiu, volta a um vídeo anterior a esse. E também falamos um pouquinho sobre qualidade e rendimento dos produtos, alguns cálculos bem básicos que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar a principal diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução. E eu anotei algumas principais vitaminas que vocês podem depois consultar se os produtos que vocês têm no salão possuem elas ou de repente se vocês vão adquirir algum que contenham essas principais vitaminas e nutrientes que vão ajudar a tratar corretamente cada necessidade do cabelo, certo? Então assim, gente, todo mundo sabe que a fase do tratamento capilar está super em alta e principalmente o cronograma capilar. Isso é uma nomenclatura que foi colocada depois que alguns estudos comprovaram de que o cabelo em geral, desde o mais sensível, mais danificado até o menos sensibilizado, precisa de vários nutrientes e automaticamente foi colocado esse nome de cronograma capilar. O que é um cronograma capilar? É quando o cabelo, independente da sua estrutura, passa pelos três processos principais de tratamento: hidratação, nutrição e reconstrução. E a ordem é essa. Hidratação, sim, é um tratamento que tem o efeito de dentro para fora, mas é um tratamento que ele vai reservar um pouco menos de nutrientes do que os outros. Nutrição se torna mediamente profundo, vamos dizer assim, e reconstrução, o tratamento mais profundo que nós temos, certo? Que nós temos não. O tratamento de reconstrução é o que mais tem resultados profundos, sendo via de regra, lembrando que não estamos falando de nenhuma marca. Dentro dessa reconstrução temos também a cauterização, mas aí, chegando em reconstrução, a gente fala um pouquinho sobre a diferença desses dois. Falando de hidratação, o que é hidratação? Hidratação nada mais é do que a devolução da umidade para o fio, da água que ele vai perdendo. Pelo menos 12% do peso do cabelo tem que necessariamente ser de água. Assim como o nosso corpo precisa de água, a nossa pele precisa de água, automaticamente o cabelo também precisa, para que ele tenha movimento, para que ele tenha automaticamente a remoção do frizz. O que é o frizz? Aqueles cabelinhos que vão ficando de pé, que é o que mais incomoda a mulherada, e a mulherada prende o cabelo e coloca tic-tac, coloca grampo, coloca gel, coloca spray, e muitas vezes ele está presente numa quantidade absurda dependendo da situação do cabelo. O frizz, ele acaba sendo um aviso de que o cabelo está muito necessitado de umidade, ou seja, hidratação na mesma hora, hidratação na veia, bem assim. Se eu tenho um cabelo com excesso de frizz, já é um símbolo, um aviso de que realmente esse cabelo tem a necessidade da devolução de umidade. Só que na hidratação, o que seria além do frizz para que a gente consiga identificar que o cabelo há a necessidade de um tratamento correto? Os fios, eles ficam completamente sem brilho e opacos. E um cabelo sem brilho, principalmente aqueles que são mais claros, eles entregam.
que há necessidade de realmente fazer um tratamento um pouco mais profundo, certo? Quando a gente fala em hidratação, independente da marca que vocês utilizam, nós temos dentro desses produtos, e eu digo muito mais em máscaras, leave-ins, óleos, ampolas, né? Até mesmo condicionador, mas em específico nesses que eu falei anteriormente, que seriam um tratamento mais profundo, principalmente máscaras, ok? Que tem um tratamento, uma textura mais espessa e um tratamento bem mais profundo. As vitaminas principais para a devolução de hidratação seriam vitamina B7, que devolve completamente a vitalidade para o fio, a vitamina B12, que além de devolver também a vitalidade com mais profundidade, também evita queda, então automaticamente a gente consegue ter o cabelo um pouco mais forte nesse momento. E a biotina, ela recupera a espessura do fio. Então, muitas vezes o cabelo, por falta de hidratação, vai ficando com a cutícula um pouco mais quebradiça. Então, a biotina vai fazer com que a gente remova esse aspecto e automaticamente a gente devolva essa espessura tradicional e ideal de cada fio. Aí vai depender do cabelo que você está fazendo a hidratação. Lembrando que todas as máscaras e todos os produtos fora o shampoo devem ser aplicados com distância de 2 centímetros do couro cabeludo, certo? Depois nós vamos para o segundo tratamento, também extremamente importante e um pouco mais profundo que a hidratação, que é a nutrição. O que a nutrição? Ela vai devolver para o cabelo a revitalização, ela vai devolver todos os nutrientes que processos químicos e o meio externo vai removendo do fio, e automaticamente quando nós devolvemos esses nutrientes específicos para o fio, nós temos uma condição de maciez e movimento. Gente, quando devolvemos a nutrição para um cabelo, geralmente cabelos com mechas, cabelos coloridos, que já passaram por algum processo químico e também alguns com progressiva, como que eu vou identificar que esse cabelo precisa de nutrição? Ele começa a ficar um cabelo um pouco mais estático, mais áspero. Não pelo excesso de frizz, mas pelo toque. Ele começa a ficar sem movimento e o toque mais endurecido. Isso é um cabelo com falta de nutrição. Quais que seriam as vitaminas específicas para que vocês deem uma analisada se os produtos que vocês têm aí de nutrição contêm? Para nutrição, o ideal seria a gente utilizar reposição de ceramidas, óleos vegetais. Gente, ceramida é vida, né? A ceramida, ela dá um toque tão macio pro cabelo, tão macio, que na primeira aplicação nós já sentimos os resultados. Os óleos vegetais, que automaticamente isso é vegetal, tá, gente? Nada com testes em animais ou feitos, né, deles. Temos muita consciência em relação a isso. Eu sei que já existe até uma lei há mais de 10 anos, né, que não permite mais o uso de animais em testes, enfim, mas é sempre bom averiguar. Óleos vegetais, então isso é muito importante, inclusive dependendo da marca podemos misturar algum tipo de óleo correspondente junto com o tratamento da máscara, ok? E também lipídios, máscaras que contenham lipídios. A reposição lipídica é que vai fazer com que esse aspecto de áspero, de poroso, vá embora e a gente tenha um cabelo completamente revitalizado. Essa é a palavra-chave. Se eu tenho um cabelo nutrido, eu tenho um cabelo com extrema revitalização. Ele é tão brilhoso que, nossa, e o toque macio é uma delícia. Então prestem atenção nesses detalhes, tá? A nutrição é extremamente importante. Sempre que fizemos uma descoloração, mechas, enfim, utilizamos o processo de clareamento com descolorante oxidante, a gente sabe que a dilatação da fibra é bem grande. Então, muitas pessoas acabam finalizando como tratamento após mechas com a reconstrução. Mas a reconstrução, a gente vai falar agora, ela só é necessária quando o cabelo está quebradiço, quando o cabelo está completamente desestruturado, porque precisamos repor massa. Então, o tratamento ideal para o dia do clareamento é a nutrição e não a reconstrução, tá, gente? Essa dica é muito importante. Já a reconstrução sabemos, né? Cabelos com excesso de processos químicos, com excesso de progressiva, cabelos com falta de cuidado, cabelos quebradiços,
cabelos extremamente danificados ou até mesmo que passaram pelo processo de corte químico. Aí precisamos de reposição de massa, devolução de massa. Isso é muito importante porque o cabelo ele vai perdendo força e resistência quando passa por esses processos extremamente agressivos. Então nós precisamos devolver força, resistência e automaticamente também precisamos devolver a massa para esse cabelo. Existem alguns materiais que dizem que a reconstrução recupera pontas duplas. Vimos há alguns vídeos atrás que ponta dupla não se recupera, apenas cortando. Dependendo do cabelo, aliás, dependendo do produto, principalmente se ele é mais oleoso, ele até vai disfarçar, vai selar bastante essa cutícula, mas não recupera, tá? A ponta dupla é só cortando vitamina T, ok? Quando a gente fala em reconstrução, nós falamos então de uma das principais etapas do cronograma capilar, que seria o tratamento mais profundo. Ele realmente faz uma recuperação completa chegando até o córtex, ok, gente? Quando falamos então em reconstrução, nós falamos também sobre cauterização. Só que a cauterização, ela tem um detalhe bem importante, que a cauterização tem a cauterização a frio e a cauterização tradicional. A cauterização tradicional é aquela que alguns produtos permitem que seja utilizada a fonte de calor, como a piastra. E outros produtos que hoje se chama cauterização a frio, de marcas bem importantes e bem renovadas, é quando a gente tem uma reconstrução bem profunda com devolução de queratina, né, com devolução dos nutrientes necessários e mais profundos. A frio sem a utilização do calor. Existiu até um tempo atrás, eu tenho essa piastra, que é uma piastra a frio, onde ela liberava somente o infravermelho, a ponto de dilatar a fibra sem a ação do calor e para penetração dos nutrientes muito mais rápido que simplesmente fazer a aplicação tradicional. Lembrando que hoje, principalmente hoje em dia, onde os produtos eles têm uma tecnologia muito avançada, a maioria deles não tem a necessidade da aplicação do calor. Para que funciona o calor? Para dilatar a fibra, para mais nada. Só que automaticamente com a ajuda do calor nós conseguimos com que os nutrientes, né, todos esses ingredientes que são colocados dentro dos produtos de tratamento penetrem mais profundamente para dentro do fio, como se fosse um veículo condutor. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, porque quando falamos de reconstrução e de tratamentos mais profundos, muitas vezes temos a necessidade de fazer a utilização também de produtos que prolonguem esse tipo de tratamento. Se eu tenho uma máscara de reconstrução, eu procuro sim utilizar algum óleo vegetal junto, mas não pegar em um bowl, em algum frasco e misturar as duas coisas juntas, porque são ações diferentes. Eu vou colocar primeiro a ampola ou o óleo, aplico no fio, massageio e depois eu coloco a máscara em sobreposição. Não misturem as duas coisas juntos. Porque quando misturar essas duas coisas, eu vou estar formando um outro produto. Então, eu misturei um que tem uma indicação de uso e nutrientes. Outra indicação de uso e outros nutrientes. Eu estou misturando. Muitas vezes a ação nem é parecida. Um é 5 minutos, outro é 15. Então, cada um tem que agir da forma correta que é indicada. Então, coloquem primeiro algum tipo de ativador de produto, que todas as marcas têm. E em seguida a máscara em sobreposição. Tempo máximo de máscara, 20 minutos é o suficiente. Não há a necessidade de colocar mais do que isso. Tá, Cacá, mas e se eu colocar o calor? Permanece os mesmos 20 minutos? O calor reduz praticamente pela metade, porque tem a dilatação da fibra. Então, se eu coloco 20 minutos sem calor, a minha máscara e meu tratamento profundo, com o calor eu posso deixar apenas 10. Tá, mas de que calor que tu tá falando? Nós podemos ter um ativador de ondas dentro do salão, nós podemos ter um ativador de calor, nós podemos ter um Climazone. Cacá, eu só aqueço, coloco um filme no cabelo dela e eu aqueço com um secador. Tranquilo. Eu aqueço com a ponta do difusor. Ok.
qualquer tipo de calor é válido, desde que não fique muito tempo em um só local e com um calor em excesso, tá? Se eu for ativar algum tipo de tratamento como secador ou difusor, eu coloco naquela teclinha onde o calor não é tão alto, onde o vapor dele não é tão alto, tá? Aquele que a gente não usa para escovar, porque daí eu tenho uma ação um pouco mais tranquila em relação a isso, ok? Ainda sobre a reconstrução, a devolução de queratina é importante, mas um dos fatores principais das máscaras e dos produtos de reconstrução é a proteína. A proteína é que vai dar a resistência para esse cabelo. Então lembrem que é muito importante a gente ter proteína nos tratamentos para reconstrução. A queratina devolve a massa e automaticamente a proteína vai fazer todo o restante do cabelo, do tratamento, certo? Gente, o cronograma capilar ele é extremamente importante, por quê? Porque eu vou fazer a análise do cabelo e vou ver qual que é a primeira necessidade que eu preciso devolver para esse fio. Não, o cabelo dela tá muito danificado, eu vou começar o meu cronograma pela reconstrução. Não, o cabelo dela tá com excesso de frizz, mas a cor ela tá tranquila. Não, então eu vou começar pela hidratação. Ah, ela acabou de fazer mechas, eu vou começar pela nutrição. Então eu vou sempre, dessas 3 etapas, né, que o correto seria do cronograma capilar, qual? As 3 etapas principais e aí o início, meio e o fim você que vai definir de acordo com o diagnóstico e a última igual à primeira, porque daí eu fecho esse ciclo com chave de ouro, tá? Lembrando que muitas vezes o cabelo danificado, ele não tem nem a cor homogênea. Tem algumas partes do cabelo que estão mais claras ou mais escuras, porque está tão danificado com a cutícula tão dilatada e o córtex exposto, que no momento em que você faz a cor, automaticamente ela já oxida. Então isso é um ponto principal para a gente identificar um cabelo que precisa de reconstrução. Certo, galera? Eu espero que tenha ficado bem claro. Como eu sempre falo, se vocês tiverem alguma dúvida e queiram sanar, que de repente eu não me expliquei tão bem, ou enfim, qualquer tipo de dúvida, ou coloca aqui embaixo nos comentários ou me chama no direct. O meu Instagram é @cacacoutoficial. Me chama no direct que eu respondo o que vocês quiserem, tá, gente? Eu tô aqui para dividir o meu conhecimento e para aprender com vocês também. Nós temos mais um vídeo na sexta que a gente vai fechar essa semana ainda falando sobre esse tema que é bem interessante, porque tem muita coisa para conversar ainda. E nós vamos falar na sexta sobre lavagem correta, como fazer a correta aplicação dos produtos e mais algumas coisinhas aí que eu não vou comentar, né? Para deixar um suspense aí e uma curiosidade. Lembrem então de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Toda vez que vocês fazem isso, principalmente curtir e comentar, o YouTube entende que é um assunto pertinente e acaba divulgando para mais pessoas, e é isso que a gente quer, levar mais conhecimento para quem muitas vezes não tem condições de estar em uma sala de aula. Então esse é o nosso passo totalmente gratuito para poder auxiliar muitos profissionais que muitas vezes estão começando na carreira ou que já estão há um tempo e não tem de repente tempo mesmo para poder estar indo em aulas. Então o online, o digital acabou sendo uma ferramenta muito importante, certo? Espero vocês no nosso Você Sabia amanhã, que essa semana está sendo com a Camila Xavier, falando sobre coloração pessoal, e na sexta-feira nos encontramos aqui novamente, certo? Muito obrigada mais uma vez e até sexta.